Olá pessoal, bom, esse aqui é só a continuação do vídeo sobre o cabo, né? Na realidade eu percebi que o nome do vídeo anterior é um pouco inadequado, porque eu na realidade não faço o conserto do cabo, eu faço apenas o diagnóstico, né? Nesse aqui então eu resolvi fazer só mais um vídeo rápido, só com o conserto aí efetivo do cabo. Tem alguns detalhes aí nos comentários, inclusive do outro vídeo, vou deixar o link aí, assiste lá, tem alguns detalhes interessantes que o pessoal comentou, inclusive um comentário interessante do amigo do canal, o Casagrande, do Electromakers Brasil, acompanha lá depois, o canal dele é muito bom, e um detalhe interessante, que ele trabalhou profissionalmente nisso e tal, então ele comentou alguns detalhes interessantes de montagem, e eu vou, enfim, comentar aqui também, porque também são coisas que é uma armadilha que eu caía muito nesse ponto. E no mais, então, aqui está o cabo, está tudo desmontado, e aqui basicamente eu vou aproximar, para a gente dar uma olhadinha nos detalhes mais a miúde da implementação do conserto, digamos assim. Bom, em princípio o que se vê, né? O cabo, eu já fiz aqui o recorte do cabo, né? Na realidade que você tem que cortar a proteção externa, né? Normalmente com uma faquinha. Eu uso uma faquinha semi-cega, digamos assim, essas faquinhas são excelentes para isso. Por quê? Porque você não quer cortar o isolamento dos cabos interiores, né? Cortar com uma faca dessas, uma faquinha alfinha dessas aqui, é muito perigoso, é muito crítico. Você pode cortar o isolamento dos cabos interiores e aí tem que refazer, né? Porque não pode deixar isolamento cortado. Enfim, então você faz o corte, dá fio suficiente para cada terminal, faz um banhozinho de estanho aqui. Isso aqui são coisas bastante comuns, né? Nessa coisa toda. E aí você planeja como é que você vai fazer a montagem. Isso sempre depende do jack que você tem. E aí esse que é o problema. O problema é que eu não tinha um jack desses. Então eu tive que fazer o quê? Tive que reaproveitar o jack anterior. O jack está em excelente estado, é um jack de razoável qualidade. Então o que eu fiz? Cortei a lateral do jack. Esse aqui é moldado, né? Um jack moldado, mas ele saiu fácil, tá? E aí, efetivamente, a parte mecânica aqui, a parte elétrica aqui, tá todinha aqui dentro. Naturalmente, uma vez que você faz isso, né, você tem que sempre retirar dentro do jack, você tem que sempre retirar material, que ele sempre tem uma colinha, uma coisa dentro, justamente para segurar os fios, etc. E esse tipo de colinha é uma coisa importante, porque segura os fios, não dá muita quebra de contato, né, pelo menos na região da solda, e você consegue aí uma confiabilidade maior no cabo. Esses cabos são feitos para bater, né, então essa é a questão. Mas uma vez que você abre esse cabinho, o que você tem que fazer? Você tem que fechá-lo de novo, né? E se você tentar fechá-lo aqui, não dá apenas para botar cuspe aqui e colar, né? Então o que eu estou fazendo? Na realidade eu vou fazer uma solução dupla, né? Tá aqui no cabinho, eu botei simplesmente um termoplástico menor, que vai nessa parte aqui do strain relief, né? Eu não sei como isso chama no Brasil, né? Esse alívio de tensão, digamos assim, mas ele vai nessa partezinha, nessa pontinha aqui do strain relief, tá? Do conector, e esse carinha maior, né? O termoplástico maior, ele vai abraçar todo o conjunto aqui, tá? Então vai ficar joia, porque isso aqui eu já fiz em outros jacks também, funciona muito bem, então a coisa funciona muito bem mesmo, né? Outros detalhes de strain relief que normalmente que eu já usei no passado são molinhas de fato, tá? São molinhas efetivamente que você pode usar no cabo, tá? Então, normalmente, o que você faz? Você põe a molinha no cabo, tá? E aí você tem que ter... perdão que eu vou detonar os cabinhos aqui. Mas quando você põe a molinha no cabo, o que acaba acontecendo é que você tem que, na realidade, dimensionar a molinha de uma maneira tem que botar bastante consideração, tá? A molinha, ela é bem resistente, só que ela precisa ter um diâmetro semelhante ao do cabo, senão o cabo fica muito solto, e esse mecanismo de alívio de tensão, de estresse, né, de dobradura, ele não atua muito bem, ele não funciona muito bem, tá? Então esse que é o problema. Outro detalhe também é que, lamentavelmente, eu não tenho muitas molas molinhas, a mola tem que ser bem molinha, essa mola é muito dura, muito rígida, então no final das contas a ação do stress, do alívio aqui não acontece muito bem. Idealmente era a mola ia fazer um contorno que não fosse próximo de 90 graus, tá? Então essa molinha é uma solução prática, mas se você tiver a molinha muito boa, tá? Eu tenho molas maiores de diâmetro muito grande, tá? Que aí não dá certo. Essas molinhas aqui, espessas aqui, são ideais,
mas essas pontinhas aqui não ajudam muito, tá? Essas pontinhas aqui, opa, perdão, não sei se vai dar para ver, essas pontinhas aqui não ajudam muito. E eu tenho uma molinha menorzinha aqui, uma molinha menorzinha que é super molinha, tá no diâmetro certo, mas ela é muito curta, então a ação dos 90 graus também não ajuda muito. Então, paciência, vou deixar a molinha, a ideia da molinha de lado, vou usar o termoplástico de qualquer maneira. E aí, naturalmente, quando você fala nisso, né, de termoplásticos e de jaques e etc., foi o detalhe que o Casagrande comentou também, e que eu também já morri muito na praia com isso, é justamente, se você está usando um conector normal, eu estou usando essa confusão toda danada com termoplásticos e outros parangolés, mas se você está usando um jaque normal, o que você tem que fazer, que nunca pode esquecer, é botar o bendito do encapsulamento antes, tá, de você fazer as soldas. Muito comum você esquecer essa porcaria de fora. Quando você esquece essa droga, aí você tem que botar tudo de volta, tem que desfazer as soldas todas e botar o cara de volta. É realmente muito sacal. Então, vamos lá, vamos partir para a fase de soldagem. Eu vou voltar quando a coisa estiver mais ou menos feita, quando estiver terminada, e aí para mostrar só os detalhes de implementação. Só mais um detalhezinho, fundamental também, é usar o nosso multímetro, né? Para fazer o quê? Fazer a detecção do que é, né? Os terminais do tip, do ring e o terra. O terra é fácil, né? Porque o terra é a malha. Mas o tip e o ring, eu descobri que o vermelhinho é o ring e o branquinho é o tip. E também tem que descobrir no próprio jack quem é tip e ring. Aí eu escrevi só os nomezinhos aqui, sem problema, porque aí fica um pouco mais fácil a detecção e a soldagem, para não inverter os canais. Bom, só um detalhezinho aqui antes da solda, normalmente o que eu tento fazer é garantir a máxima integridade física e a maior separação entre os condutores também. Então, na realidade, você já faz a pré-organização do cabo, dos fiozinhos de dentro do cabo, perdão, da minha mão na frente, dos fiozinhos de dentro do cabo, você faz a pré-organização deles, já como eles vão ficar na montagem final, para você não ter que ficar torcendo depois da solda. Outro detalhe também, no caso, eu fiz eu dei umas voltinhas no fio em torno do conector, justamente para dar uma garantia de integridade mecânica um pouco melhor e mais contato mesmo. E outro detalhe também, posicionar o terra onde ele vai ser soldado, que ele está soldado na parte de cá do condutor. Então você já posiciona tudo certinho. Quando você for fazer a soldagem, faz a soldagem, segura aqui para cima, faz a soldagem dos dois pontinhos e no final solda o terra. Isso dependendo do plug, tá? Dependendo do plug, do circuito, você precisa fazer a soldagem do terra primeiro. Então é meio sacalzinho aqui a coisa. Então depende muito da situação. O que for mais fácil. Nesse caso que é mais fácil eu soldar os dois pontinhos primeiro, depois eu inverto o cabo aqui e faço a soldagem do terra do lado de cá. E aí a coisa fica toda com bastante integridade. E aí no final, o que eu faço? Vou usar um pouco de cola de silicone aqui para grudar a coisa toda depois que eu fizer a solda, porque eu não quero também esquentar o silicone. Silicone quente é extremamente tóxico, você tem que tomar muito cuidado. Então você tem que, então eu faço a soldagem, ponho o silicone, faço fecho todo o sisteminha com os termoplásticos e aí a coisa vai ficar jóia. Continuando. Bom, tá aí o final da soldagem, pontinha aqui do jack, eu estava com sorte porque já tinha uma pontinha de solda aqui, né, da conexão anterior, e o outro lado aqui estão todos direitinho, tá tudo soldadinho, belezinha. Dá uma puxadinha só para ver se não tem muito problema, e agora eu vou botar o silicone e fazer toda a abraçadeira, abraçar com o jaquezinho original e fazer todo o trabalho com a nossa sopradora térmica, para fazer os termoplásticos segurarem. Só mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, os termoplásticos que eu vou usar, eles têm uma cola também já interna também, então ajuda um pouco a fazer uma firmeza também, porque o termoplástico em si, ele não necessariamente ele solda, né? Ele solda, ele se segura no material, ele não tem uma cola no material, ele na realidade se molda ao material, né, que ele está sendo exposto, né, ou pelo menos que ele está abraçando, né. Então, como no caso aqui a coisa é meio lisa, o fato de ter uma colinha dentro ajuda também a ele não ficar soltando, enfim, perder a sua integridade mecânica, né, o seu trabalho mecânico. Mas então vamos lá, agora eu vou encerrar aqui o jaquezinho.
Bom, tá aqui, eu já fiz a primeira passada no Strain Relief do termoplástico e com a colinha de silicone, tá aqui dentro. Agora quando o segundo termoplástico vier, aí eu vou conseguir fazer aí vai conseguir prender muito bem, tá joia? Então vamos lá, passando para a segunda fase. Bom, tá aqui o jaque reconstruído, tá? Com um pouquinho da colinha aqui do termoplástico, então ele tá bem rígidozinho mesmo, tá bem feitinho, tá? Aqui o Strain Relief não é dos melhores, tá? Eu gostaria de ter alguma coisa um pouco melhor, mas paciência, vai ter que ser isso aí. E tá aí reconstruído. O que é melhor? Funciona. Testei aqui com o nosso ZT702 e tá funcionando belezinha. É isso aí, pessoal. Missão cumprida. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, deixa eu só deixar bem claro. Essa é uma das técnicas, esses são alguns dos jeitos da gente fazer esse trabalho todo. Mas sempre tem outras maneiras de fazer essas coisas todas. Então, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima.